Fala galera, muito bem-vindos a mais uma aula do canal Sabedoria Compartilhada. Eu sou o Caio e bem, antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, nosso Pai, obrigado por mais essa aula, que possamos entender cada vez mais sobre tudo que o Senhor tem criado, né meu Deus? Nos dê entendimento e conhecimento sobre tudo que a gente precisa sobre essa aula de hoje, Pai. Nos direcione e é isso. Essa é a nossa oração em Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Bom, galera, como todas as profissões e áreas profissionais que a gente conhece, existem vários nomes complexos, tanto na medicina, na área do direito, nas engenharias e na química não é diferente. Só que aqui hoje nós vamos aprender sobre nomes específicos para cada coisinha no estado físico e nessa mudança de estado físico também da matéria. E bem, como a gente já conhece, nós conhecemos alguns, como por exemplo estado sólido, líquido e gasoso. O estado sólido, quando falamos de água, é o nosso gelo. O que a gente tem na cozinha, o que às vezes a gente pede para colocar lá no nosso refrigerante, no suco. O líquido é a água que a gente bebe. O gasoso é o gás, aquela evaporação que a gente vê assim, tanto na panela de pressão e tantas outras coisas. E bem, para início disso tudo, o que acontece? Quando vocês olham aqui, nós percebemos que as partículas de água elas estão bem juntinhas, concentradas uma ao lado da outra, já no estado sólido. Passando para o estado líquido, nós percebemos que essas partículas elas se separam, tem uma certa agitação. Já no estado gasoso, você consegue perceber que tem um caos, elas começam a ir cada um para um lado diferente e estão super agitadas. O que a gente percebe disso? Com o aumento da temperatura, nós temos um grau de agitação maior, uma velocidade maior, uma energia cinética maior. E bem, no meio disso tudo, nós classificamos também um nome para cada uma das mudanças desse estado físico. Por exemplo, do estado sólido para o líquido, nós falamos que ocorreu uma fusão. Isso determina a mudança do estado físico do estado sólido para o líquido. Agora, do estado líquido para o gasoso, nós temos aqui uma vaporização. Isso aquecendo, nós temos aqui a mudança de estado. Agora, se nós temos aqui um estado gasoso e queremos diminuir essa temperatura para o estado líquido, nós temos aqui a condensação. A condensação é o estado físico do gasoso para o líquido. Agora, do estado líquido para o sólido, nós temos aqui a solidificação. Olha só que legal. E bem, na natureza também não é diferente, uma coisa mais maluca ainda acontecer. Ao invés de um estado para o outro, nós temos de um estado inicial para esse final aqui, no caso do estado sólido para o gasoso. E nós chamamos isso de sublimação. Mas, Caio, é possível ocorrer também do estado gasoso para o sólido? Sim. Nós chamamos também de sublimação. Olha só que legal. Mas também, hoje em dia, em vários vestibulares, é nomeado como ressublimação. Então, vou deixar aqui na frente. Ressublimação. Que, no caso, é o sentido oposto do estado gasoso para o sólido. E bem, nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, do estado sólido para o gasoso, nós temos o iodo, que é um elemento que tem essa mudança de estado físico. Nós temos também a naftalina. E um exemplo muito bom também que a gente vê mais nos dias de hoje são em festas e até mesmo em cultos, onde as pessoas ali usam gelo seco para fazer aquela fumaça toda e todo mundo fica agitado e não sei o quê. E por que todo mundo não fica molhado? Porque ele passa do estado sólido para o gasoso. E todo mundo só vê aquela fumaça meio espessa, assim, parecendo neblina, aquela fumaça meio esbranquiçada, né? Esse é o gelo seco. E o que aconteceu ali foi exatamente o que a gente viu agora. Sublimação. Bem, pessoal, e considerando aqui as mudanças de estado físico,
nós temos aqui, por exemplo, do líquido para o gasoso, nós temos algumas classificações dessa mudança de estado. Por exemplo, a calefação, ebulição e a evaporação. Elas consideram o tempo da mudança de estado do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, a calefação é uma mudança de estado do estado líquido para o gasoso de maneira instantânea. Vamos supor que eu tenho água em minhas mãos estão bem molhadas, e eu jogo um pouco dessas gotículas de água na churrasqueira. De maneira instantânea, essas gotículas de água vão para o estado gasoso. Por quê? Porque é tão quente, mas tão quente, para tão pouquinho volume de água, elas se transformam para o estado gasoso de maneira instantânea. Isso é o que nós chamamos de calefação. Na ebulição, é um processo um pouco mais demorado, mas nem tanto. Por exemplo, nós temos ali a panela fervendo, onde nós temos ali a água indo de quente a frio ali na panela, esquentando, e chega um momento que ela evapora. Ela tem a mudança de estado do líquido para o gasoso. E por último, e não menos importante, nós temos a evaporação. Um exemplo que eu coloquei bem corriqueiro é a roupa no varal, onde, por exemplo, na roupa no varal, nós temos ali a roupa que está bem molhada, mas a gente estende, deixa ali no sol, e depois de um bom tempo, a água evapora. E esse processo que demora mais tempo, nós chamamos de evaporação. E bem, gente, considerando tudo isso, a gente tem uma variante muito importante, no caso é a temperatura. E esses corpos que recebem essa temperatura muito alta, esse calor, essa energia, e tem essa variação para uma temperatura maior do que a inicial, esses corpos a gente denomina como endotérmico, uma reação endotérmica, onde ela recebe calor, energia, endo para dentro, térmica de temperatura. Então, é uma energia interna maior. Agora, quando ela libera energia, nós chamamos de exotérmica, ou seja, exo de fora, térmica de temperatura. Uma temperatura para fora, libera esse calor, essa energia. E bem, não somente com calor essas mudanças de estados físicos ocorrem. Por exemplo, se eu considerar uma mudança de gasoso para estado líquido, nós temos também uma mudança por pressão. Por exemplo, se eu tenho aqui um recipiente com gás, várias molequinhas aqui no estado gasoso, água no estado gasoso. Eu adiciono um pezinho aqui, que no caso vai fazer uma pressão sobre esse líquido, correto? E essa pressão vai fazer com que esse volume de gás se torne líquido com esse peso. E isso, quando nós temos essa mudança de peso, nós a chamamos de liquefação. Liquefação. Por que considerar? Bem, meus amigos, na Terra nós temos o que chamamos de pressão, ou nossa pressão atmosférica. E no nível do mar, essa pressão é igual a uma atmosfera terrestre. Nós temos ela como ATM, de atmosfera. Bem, como isso resulta então sobre a mudança de estado físico da matéria? Se nós pegarmos esse mesmo recipiente com água, levarmos, por exemplo, o Monte do Everest, no pico do Monte do Everest, lá a pressão é bem menor, o ar é rarefeito, e essa pressão, por ser menor, a nossa água ali, o ponto de ebulição dela vai estar em torno de 70 graus, não em 100 graus. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão e menor o ponto de ebulição também, certo? Por exemplo, aqui no Brasil, ali no nível do mar, a água ebule a 100 graus Celsius. Agora, se formos, por exemplo, para Brasília, ali no Planalto, a água vai ebulir em torno de 96, 97 graus Celsius. Agora, um outro exemplo legal, se formos, sei lá, para Bolívia, lá em La Paz, a água vai ebulir em 86 graus, 87 graus, ou seja, a pressão é menor, ou seja, a altitude maior, pressão menor, ponto de ebulição menor. Por quê? Eu tenho menos pressão agindo sobre a nossa matéria, correto? E bem, recapitulando, vimos hoje sobre mudança de estados da matéria, estados físicos da matéria, considerando então de líquido para sólido, sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso para líquido,
de sólido para gasoso, de gasoso para sólido. Correto? Bom, revisem, esse assunto é de muita importância e na próxima aula veremos mais sobre diagrama de mudança de estado físico. Até a próxima!